Senhor. Que jovens pede, irmãos. Louvado seja Deus para sempre. E houve um dia em que Deus chamou um rei para reinar em Israel. E o rei reinou segundo a vontade de Deus por um bom período. Mas depois deixou a fama, o poder de rei subir à sua cabeça. E agora já não obedece mais às ordenanças de Deus e quer fazer tudo segundo a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Queridos irmãos, difícil para o homem, difícil para o homem de Deus, para a mulher de Deus, querer fazer tudo segundo a sua vontade. Louvado seja Deus para sempre. Até um certo tempo consultava a Deus, mas de um certo tempo para cá começou a fazer tudo segundo a sua vontade. Deus usa o profeta aí, o repreende, que diz que não é assim que se faz. Louvado seja o nome do Senhor. É necessário obedecer às ordenanças de Deus. Um rei é preciso, um rei que reinasse na época, aleluia, louvado seja Deus, era o primeiro rei humano de Israel, aleluia. Era necessário obedecer às ordenanças do Senhor para que seu reinado florescesse e prosperasse, para que, louvado seja o nome do Senhor para sempre, o seu povo não viesse a perecer. Louvado seja Deus para sempre. Aí o tempo foi passando, bendito seja Deus para sempre, aleluia. E bendito seja Deus, Deus usa o profeta Samuel, aleluia, e manda, aleluia, a casa de Jessé. Chegando ali tinha vários irmãos, mas Deus escolhe um irmão, aleluia, o mais novo da época, aleluia, o mais novo da família. Bendito seja Deus para sempre, jovens, bendito seja o nome do Senhor para sempre. Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um plano, aleluia, contigo nessa terra, aleluia. Talvez você não entenda isso agora, mas você vai entender isso depois. Bendito seja o nome do Senhor para sempre, aleluia. O apóstolo Paulo chegou a dizer: olha, jovens, vós são fortes, já venceste o maligno. Quando o jovem quer servir a Deus de coração, ele serve de verdade. Bendito seja o nome do Senhor. Eu conheci um jovem do estado da Bahia, bendito seja o nome do Senhor para sempre, que ele começara, aleluia, a se deleitar-se diante do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Começou a buscar o Senhor incessantemente, aleluia. Ele começou a ler a Bíblia e começou a ver, aleluia, que os verdadeiros vencedores, aleluia, que os heróis da fé venceram na oração, no diálogo com Deus. E ele começou a se dedicar, aleluia, no diálogo com Deus. Começou a passar mais tempo com o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. E um certo dia, após vários arrebatamentos, o Senhor falou para ele e disse: olha, te prepare, aleluia, te fortaleça, porque, aleluia, o próximo arrebatamento agora será de 5 dias. Bendito seja o nome do Senhor. Ele já tinha tido alguns arrebatamentos, irmãos, mas agora Deus fala com ele e diz: olha, agora, aleluia, vou te levar em uma caminhada aí por 5 dias. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Queridos irmãos, como é bom, aleluia, louvado seja Deus, se dedicar ao Senhor. Como é bom, aleluia, bendito seja Deus, falar com Deus. Como é bom, aleluia, só contar para Deus os nossos problemas. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Às vezes o ser humano quer desabafar e quer falar com um e com o outro, não vai adiantar nada, não vai resolver nada. Bendito seja o nome do Senhor, mas conte os teus problemas para o Senhor. Bendito seja Deus para sempre, aleluia. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Glória a Deus. E ele se preparou, irmãos, se preparou para ter essa caminhada com o Senhor durante 5 dias. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Glória seja dada ao nome do Senhor, aleluia. E quando ele bem esperava, já esperando, né? Mas, aleluia, mas quando ele bem esperava em um círculo de oração, aleluia, no estado da Bahia, ele estava em um círculo de oração, aleluia. Todas as quintas-feiras no estado da Bahia tem, aleluia, um círculo de oração com as irmãs. E não é só as irmãs, a igreja nova, é irmãos, é irmãos, é crianças, é jovens, é adolescentes. Quem não está na escola vai ir na nossa época também, aleluia. Era a maior felicidade um dia que eu estava trabalhando, irmãos, que eu estava na cidade, para mim participar desse círculo de oração. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, quando ele está bem na dele,
Deus toma o espírito dele, louvado seja o nome do Senhor, e tira do seu corpo, e ele se esmurece, e vai se ajoelhando, e vai se deitando, e o Senhor leva embora. Bendito seja o nome do Senhor. Mas antes disso, o Senhor falou: olha, não deixa sepultar o corpo, aleluia, porque o Espírito está comigo. Bendito seja o nome do Senhor. E durante 5 dias vai estar comigo. No 5º dia trarei o seu Espírito. Bendito seja o nome do Senhor neste mesmo lugar. Bendito seja Deus para sempre. Queridos irmãos, aleluia, como era se todos os irmãos, aleluia, bendito seja Deus, tivessem um segredo com Deus, tivessem, queridos irmãos, aleluia, uma fidelidade com Deus, aleluia. Mas tem aqueles que gostam de anunciar, irmãos, de falar, de abrir o bico, de falar, de levar aquilo adiante. Louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho ninguém fala, não, irmãos, é poucos os que falam, mas certa, algo que chama a atenção. Bendito seja o nome do Senhor. E começou a falar, irmãos, quando passou o 2º dia, esse homem lá, louvado seja Deus, o seu corpo como morto da igreja, as autoridades começaram a visitar a igreja. Bendito seja o nome do Senhor, porque os irmãos começaram a anunciar isso nas ruas e chegou até as autoridades. E as autoridades disseram: olha, é melhor sepultar o corpo do rapaz, do jovem. E a igreja: não podemos sepultar. Deus falou, o Espírito está com Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Não, vocês não têm que sepultar o corpo. Não vão sepultar. Deus falou. Já tinha passado de 24 horas, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, não pode deixar. Aleluia, já passou de 24 horas e esse jovem está morto. Vocês estão vendo, o seu espírito não está aqui, nada bate nele. Louvado seja o nome do Senhor para sempre, queridos irmãos. E a igreja subiu e disse: não sepultaremos, porque Deus falou conosco. Louvado seja o nome do Senhor. E as autoridades da cidade dizem: olha, se esse corpo, se esse espírito não retornar, a igreja vai ser multada em certo valor lá, que eu nem lembro mais, irmão. Irmãos, a igreja não tinha condições de pagar. Louvado seja o nome do Senhor. E foram para suas casas e deixaram aquele corpo lá. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, no 5º dia, bendito seja Deus, assim como Deus o falara, aleluia, assim se cumpriu. Ele retorna, aleluia, ao seu corpo, o seu espírito retorna ao seu corpo. Na hora que ele retorna em unção, aleluia, bendito seja o nome do Senhor para sempre, aleluia, uma unção incomparável. Louvado seja o nome do Senhor, de que todas as vezes que ele já tinha sido usado, irmão, bendito seja o nome do Senhor, e Deus começou a batizar com o Espírito Santo, começou a curar. Louvado seja o nome do Senhor. Foi uma maravilha grande naquele lugar, aleluia. E Deus mostrou, aleluia, nesses 5 dias muitas coisas. Bendito seja Deus, tanto nos céus. Os céus é real, jovem, os céus existem. Bendito seja o nome do Senhor. Os céus existem. Bendito seja Deus para sempre. E também levou o inferno e mostrou o inferno e as almas penando lá. O inferno, jovens, existe. O inferno, irmãos e irmãs, existe. O inferno é real. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Mas o inferno não foi feito, queridos irmãos, aleluia, para os homens. O inferno foi feito, aleluia, para o diabo e seus anjos. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Mas é necessário que os homens entendam, é necessário que o povo entenda, é necessário que a nação entenda, é necessário que as nações do mundo entendam, aleluia, que Deus é o único Deus, é o único Senhor, que Deus é o Criador. Bendito seja o nome do Senhor, que o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Não adianta o homem adorar a imagem de escultura, não adianta o homem adorar, aleluia, aquilo que foi feito por mãos humanas. Isso não te levará a lugar nenhum. Mas eu quero te dizer nesta noite que o Senhor, aleluia, é o único, aleluia, que pode resgatar a tua vida, que pode libertar a tua alma, aleluia, e te preparar para o dia, aleluia, e para os céus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia, Jesus. Aleluia, ele viu todas as armadilhas, todas as artimanhas que estava o diabo preparando no inferno para, louvado seja o nome do Senhor, atrapalhar a vida dos cristãos, daqueles que buscam o Senhor. E não demorou nada, muitos dias, queridos irmãos. Com 2 anos depois eu vi cumprir
caíram pela vaidade que o diabo lançou na terra, muitos deles. Hoje eu vou em uma igreja que tanto foi renovada, que tanto foi avivada, e as lágrimas vêm nos olhos. Mas não foi falta de aviso. Deus o falou naquele lugar. Deus o alertou naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Glórias a Deus. Hoje você vê naquele lugar, sabe por quê? O pastor falando de times, de clube de futebol. Um lugar que diz, irmão, bendito seja o nome do Senhor para sempre, aleluia. Que houve ressurreição, que houve cura de câncer, que houve, louvado seja o nome do Senhor, sinais e maravilhas. Bendito seja o nome do Senhor. No dia em que eu aceitei Jesus, que eu entrei naquela cidade, queridos irmãos, pairava sobre a cidade uma paz. Louvado seja o nome do Senhor, algo diferente. Bendito seja Deus, uma paz incomparável naquele lugar. Louvado seja Deus. Eu senti, o meu irmão sentiu, e eu disse: olha, vamos para a igreja. Ele, vamos, louvado seja o nome do Senhor. Nunca fomos da igreja, aleluia, naquela cidade, queridos irmãos, mas naquele dia, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Os jovens, aleluia, naquela igreja estavam orando, estavam em uma festividade durante 30 dias. Bendito seja o nome do Senhor. 30 dias com os jovens. Louvado seja Deus para sempre. Deus mudou a história daquela cidade. Aleluia. Foi uma época, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que houve muita libertação. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Você pode ligar lá quando é lá? Aleluia. Deus, irmãos, Ele tem, aleluia, um negócio com a juventude. Deus tem algo com os jovens. Louvado seja o nome do Senhor para sempre, aleluia. Mas o que precisa é o despertar. Aleluia, glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui está um jovem, irmão, aleluia. Lá, louvado seja Deus, no pasto. Louvado seja o nome do Senhor. Israel indo de mal a pior. Israel, aleluia. Aí enfrentar uma guerra. A voz dele está falhando. Uma batalha muito forte. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Aleluia. Mas Deus escolhe esse salmista. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda jovem. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja Deus. E unge para a batalha. E unge. Bendito seja o nome do Senhor. Para defender a nação. Para defender o povo do Senhor. Naquela nação. Bendito seja Deus para sempre. Aleluia. E aquele diz: olha, eu perecia, sem dúvida, se eu não cresce na bondade do Senhor, na terra dos viventes. Paizinho, dessa maneira, Jesus. Ele viu por onde ele passou. Aleluia. Ele viu a mão de Deus lhe defendendo os seus inimigos. Bendito seja Deus para sempre. Aleluia. Nós vivemos em um tempo, queridos irmãos, aleluia. Nós vivemos em um tempo. E esse tempo tem, aleluia, passado, presente e futuro. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E uma das coisas que segura o ser humano, o crente, e não deixa prosperar, e não deixa ir para frente, aleluia, é se apegar ao passado. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. É necessário que nós cristãos, aleluia, abandonemos o passado. As coisas do passado já passou. Louvado seja o nome do Senhor para sempre, aleluia. Mas estamos vivendo o presente. O presente devemos se apegar, aleluia, e preparar para o futuro. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor para sempre, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. É verdade, meu Deus. Parece que não, aleluia, mas Deus tem algo contigo. Aleluia. Parece que não, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas só falta um despertar.
bendito seja o nome do Senhor. Só falta um despertar em meio aos dias maus e difíceis que estamos passando. Louvado seja Deus para sempre, aleluia. Glorificado o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Deus não precisou de muitos para resolver o problema de Israel. Aleluia. Muitas vezes Deus provou isso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quando os filisteus humilhavam Israel, Israel plantava e não colhia, porque os filisteus iam lá e colhiam. Aleluia, o que Israel plantava, a alimentação de Israel, os filisteus inimigos de Israel colhiam. Aleluia, Deus vai lá e levanta um jovem, louvado seja o nome do Senhor. Deus vai lá e levanta, louvado seja Deus, e unge, aleluia, e põe o seu espírito na sua vida. Bendito seja Deus, aleluia. Esse jovem, quando descobriu, aleluia, uma força sobrenatural que estava sobre a sua vida, e através de Sansão, Deus deu vitória ao seu povo de Israel. Deus não precisa de muitos, Deus precisa de alguém, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para sempre, que dê lugar à sua presença na sua vida. Aleluia, Jesus. É Louvado verdade. seja o nome do Senhor. E uma das coisas, aleluia, que esse alguém tem que ter é a crença. Você tem que crer sem dúvida. É verdade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus não trabalha, queridos irmãos, aleluia, mas de certeza, bendito seja o nome do Senhor. Não, louvado seja o nome do Senhor. Deus trabalha na crença sem duvidar. Bendito seja o nome do Senhor. Quando você acredita, irmãos, aleluia, é capaz, aleluia, das montanhas se mover. Aleluia. Um dia eu caí na besteira em uma visão. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. E acreditando na visão, bendito seja Deus, aleluia. Eu comecei a profetizar para as montanhas, e eu vi as montanhas se movendo. Bendito seja o nome do Senhor. Um dia eu, aleluia, louvado seja Deus, coloquei a fé para funcionar, aleluia, na crucificação de Cristo. E o Senhor me arrancou do estado da Bahia e me levou ao estado de Israel, ao país de Israel, e me levou no dia da crucificação. Esse Deus é sobrenatural. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Se você cresce, aleluia. Se você cresce nesta noite, aleluia. E aí nesta noite Deus te mostra algo, aleluia, profundo. Bendito seja o nome do Senhor, capaz, aleluia, de abalar tuas estruturas. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Se creias, aleluia, se cresce, se vier a crer, louvado seja o nome do Senhor para sempre, aleluia. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Queridos irmãos, bendito seja Deus, aleluia. Deus Ele é tremendo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se você se apegar no passado, você vai travar o presente da tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Você vai estragar o futuro. Bendito seja o nome do Senhor. Não se apegue ao passado. Davi não se apegou ao passado. Davi vivia o presente. Bendito seja o nome do Senhor. Davi, aleluia, vivia o presente. Aleluia, louvado seja Deus. Preparando o seu futuro. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia, Jesus. E Deus, aleluia, deu vitória ao seu povo. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus para sempre. Bendito seja o Deus eterno. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Toda a glória para ti. Pai. A vontade do Senhor na terra dos viventes. Bendito seja Deus para sempre. Aleluia. Glórias a Deus. Tudo para Davi foi difícil, irmãos. Aleluia. Tudo foi difícil. Mas a fé, aleluia, lhe livrou de tudo. Bendito seja o nome do Senhor. A fé lhe livrou da morte. Bendito seja Deus pelos inimigos que, aleluia, que Davi levantou no Oriente, queridos irmãos. Era para morrer de novo. Bendito seja o nome do Senhor. Mas morreu um fardo em dias. Aleluia. O seu corpo foi parando, irmãos. Aleluia. Até quando não aumentou, anda mais. E aleluia, ele deitou-se em sua cama.
e não conseguiu levantar mais de tão velho que estava, queridos irmãos. Morreu em perfeita idade e em paz. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Foi perfeito? Não foi perfeito, não. Aleluia. Mas acreditava no seu Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Acreditava nas misericórdias do Senhor. Louvado seja Deus para sempre. Acreditava no perdão de Deus para a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor para sempre. E nesta noite ouvimos muito bem aqui. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Não me lance fora da tua presença, Deus. E não retire de mim o teu Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Era alguém que reconhecia o seu Deus e confessava ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Não era perfeito, mas acreditava. Não somos perfeitos, não somos perfeitos não. Mas se acreditava no Senhor, Deus mudará a nossa história. Bendito seja Deus para sempre. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pereceu sem dúvida, aleluia. Se não cresce na vontade do Senhor, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Glórias a Deus. Aleluia. Santo é teu nome, Como é Jesus. bom acreditar em Deus, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dada a Deus. Opa. Fui para uma vigília em Itupeva e estava vindo de lá para cá, eu e mais 4 irmãos. Estrada de chão, há pouco tempo agora morreu no nosso igreja, conhecido dele. Trabalhei com ele no aeroporto, na segurança do aeroporto. Claudemir. Pregava no Ministério da Belém. Há pouco tempo morreu na mesma estrada. Pois irmão, deu ideia, tão perigosa essa estrada. É uma estrada de cascalho, né? Mas por ser longe as pessoas andam sem vigilância nessa estrada, correm muito mesmo. Estavam vindo, irmão, umas 3 horas da manhã para 4 horas, 4 para 5 horas, né? Umas 3 para 4 horas. Que um dos irmãos tinha compromisso no outro dia, tivemos que vir mais cedo. Estavam vindo, irmãos. O motorista em alta velocidade para essa estrada de chão, estrada boa, no tapete. Mas as curvas perigosas, onde quando entra no local, ele toma toda a estrada. E se vinha algum caminhão, toma toda a estrada, então é necessário muita vigilância. E esse irmão vinha muito correndo, com pressa, pelo outro dia cedo. Ele tinha um compromisso. Queridos irmãos, eu falei para o irmão, pelo amor de Deus, nós vamos chegar. Reduz a velocidade desse veículo. Ele não estava nem aí, irmãos, é que ele corria mais. Eu digo, irmão, daqui a 100 metros, não vai demorar 100 metros, vai ter uma valeta, irmão, primeiro para ele. Ele não estava nem aí, irmãos. Irmãos, quando eu vi o carro caiu na valeta e subiu, o carro bateu e voou. O carro voou, irmãos. Eu vi uma pedra na frente e eu gritei, Deus! Senhor, vai deixar nós morrer? Eu estou falando isso, irmão. O carro já batia, é algo muito rápido. Entendeu? Você tem que usar fé mesmo. Essa coisa que você usar. Você tem que usar fé, trazer Deus para perto de você e esperar o impacto. E o carro bateu, irmãos, numa pedra. Voou e bateu numa pedra. Saiu da estrada e bateu numa pedra. Porque bateu na pedra, irmãos, ele voltou, caiu no local e começou a descer a ribanceira tombando. Deu mais ou menos umas 4 a 5 tombadas, ladeira abaixo. E eu gritando, Jesus, vai deixar nós morrer? Irmãos, a gente não saiu do banco, todo mundo em cima, todos os 4 em cima, e um estava vigiando. Glória a Deus, mas eu vigiei da fé, da crença. Já peguei com o Senhor, Deus não só me livrou, mas livrou a todos que estavam naquele veículo. Na hora que o carro caiu com os 4 pneus para cima, irmãos, foi que nós
saímos do banco e caímos no teto do carro. Eu digo, meu Deus. E eu gritei aos irmãos para ver se estava tudo bem mesmo, porque eu estava bem, estava intacto. Aí comecei a chamar pelo nome dos irmãos. E os irmãos ouviram, não, estou bem. Dá uma olhada aí no rabo da rabinho. Falei, irmãos, nem uma rabura. Aí, perguntei para o motorista, ele sabe, eu levei a rabura aqui, estava muito doendo. Tu levou essa rabura, porque tu desobedeceu. Se tu não tivesse desobediência, que era há muitos quilômetros atrás, eu vou te repreender, eu estou te falando, para não vir em alta velocidade. Ele ralou a perna, por causa da desobediência dele. Mas os outros, ninguém teve nada. Deus é o nome de Deus. Se você acreditar, Ele te livra. Bendito seja o nome do Senhor. Se você crê, aleluia, verá essa glória de Deus.